Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nessa aula do curso de C, aula 13, a gente vai trabalhar com alocação dinâmica. Então o que a gente vai fazer, vou copiar aqui o arquivo da aula 12, multi.c para main.c, apagar algumas coisas. Basicamente a gente vai falar de alocação de memória, né, e a ideia é que depois seja construído uma gama de conhecimento. A gente vai falar de estrutura também, função e tal. Depois vai usar isso tudo num projetinho para a gente terminar esse curso básico, né, de programação moderna, né, o que a gente está usando aí hoje em C. Mas é bem básico, né? Claro que existem vários frameworks, várias coisas aí muito mais avançadas, mas a ideia é para quem justamente não programa. Bom, em C, né, ainda. Vou falar aqui sobre essa alocação dinâmica, né? E primeiro eu queria fazer só um pensamento aqui, que é o seguinte: quando eu declaro uma variável do tipo inteiro, nesse momento eu já tenho o endereço dela, né? Que eu vou sempre utilizar o i, a letrinha i ali no código para saber o endereço dela. E esse endereço, né? Ele está apontando para o primeiro byte que já foi alocado para ela. No caso, o inteiro de 32 bits nessa arquitetura aqui vão dar 4 bytes. E o i vai ter o endereço desse primeiro byte, né? E ele já sabe que é 4 justamente porque eu usei o tamanho int, né? Para quem não lembra, é só rever as aulas lá de inteiros e tal. A gente fez uma para cada tipo de variável praticamente. Então, assim é simples, né? Eu posso simplesmente colocar aqui o valor 4 e tal e já começar a utilizar. A memória já está alocada para isso. No entanto, existem casos, por exemplo, imagina que você vai ler de um arquivo. Isso aqui não é C, né? Estou fazendo um pseudocódigo aqui. Ler um arquivo, a gente não sabe qual o tamanho desse arquivo, né? Então qual vai ser o tamanho dessa variável A? Eu usei uma palavrinha var aqui de variável, não é do C isso, né? Só estou mostrando. A gente teria que fazer alocação dinâmica para isso, né? E essa alocação dinâmica, ela é uma técnica, né, que todo programa utiliza, mesmo que você não veja, né, que é o jeito que toda vez que você vai pedir para o kernel alocar quantidade determinada, né, x de memória, você vai precisar dizer para ele quanto, né? Então, assim, se esse arquivo aqui ele tem 1 mega, você vai precisar alocar 1 mega. Né? Só que se o programa, na hora que rodar, abrir um arquivo de 10 megas, então eu não posso fixar isso dentro do código, eu tenho que deixar isso variável, né? Ele vai alocar dinamicamente, né, conforme ele roda. Essa é a ideia desse termo dinâmico. Para isso existem umas funçõezinhas, e a mais famosa delas, que a gente vai estudar primeiro, é a malloc, né? Essa função, o que ela faz? Aqui é o tipo de retorno dela, ela retorna um ponteiro para void, ou seja, um ponteiro sem tipo. Por quê? Se eu pedir 10 bytes, que ela aloque 10 bytes, por exemplo, em 10 bytes cabem 2 inteiros de 32 bits, né, de 4 bytes, ainda sobram 2, ou cabem, por exemplo, 10 char, e assim vai. Né? Eu tenho uma área de memória que eu posso ficar utilizando. Né? Então, assim, eu não preciso forçar o tipo. Né? Eu posso depois converter, fazer um casting, e aí a gente vai ver isso aqui, e aí a gente consegue trabalhar com o tipo que a gente quiser. Aqui está o nome dela e ela recebe um único argumento, que é o size t, que aqui ele já está dizendo, é o tamanho, quantos bytes você vai precisar para... quantos bytes você quer alocar. Né? O que ela retorna? Ela retorna um ponteiro para essa memória alocada. Né? Vai retornar um ponteiro que aponta para lá. Beleza? Essa memória não é inicializada, então tem alguma coisa lá, já, provavelmente um lixo. Ele retorna um ponteiro para a memória. Esse ponteiro é para um local de memória existente. Né? Mas a gente não sabe o que tem lá. Né? Não é legal usar sem antes inicializar. Caso ela dê algum erro, né, ou você peça para alocar 0, que não faz nenhum sentido em princípio aqui para a gente, ela retorna nulo. Então o que vai acontecer? Como é que é o lance? Se eu pedir aqui para um ponteiro para inteiro, vou chamar de P. Nesse momento, né, eu tenho P, um ponteiro para inteiro declarado, certo? Mas ele não está apontando, né, para lugar, né, algum conhecido. Então, assim, não há memória alocada para ele. Né? Então, o que acontece aqui? Se eu quiser olhar o conteúdo dele como é inteiro, né, eu vou usar o D ali. Ops, faltou um...
um parênteses. Segmentation full. Ou seja, provavelmente ele está apontando para nulo, como o GCC compila aqui e tal, e deixa ele dessa forma, né? E obviamente eu não consigo acessar nenhum dado que está lá. Então eu preciso alocar essa memória antes. Vou alocar então aqui, ó. Eu sei que para armazenar um inteiro eu preciso de 4 bytes. No entanto, eu poderia fazer isso, né? Colocar 4 bytes. Como essa função vai retornar, ó, lembrando que a malloc ela retorna um endereço para a memória alocada. Então ele vai alocar 4 bytes em memória, né, e vai retornar o endereço. Vai colocar esse endereço em P. Certo? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui antes de eu continuar, né, e imprimir. Ó, deu 0. Né, já é bem melhor que o segfull. Né? Por que deu 0? O endereço de fato foi alocado, né, aliás, 4 bytes de fato foram alocados, o endereço foi para P, e eu peguei lá o conteúdo de P. E lá está 0, né, porque está 0 mesmo. Né? Poderia ter um outro valor, poderia ter um valor de lixo ali, que eu não sei o que é. Ok? Mas primeiro eu vou mudar esse 4 aqui. Como a gente não sabe, para deixar esse código de uma forma mais portável, se a gente estiver trabalhando numa arquitetura onde o int tenha outro tamanho, se eu usar esse sizeOfInt aqui, que é um comando que vai me dar o tamanho do tipo inteiro em tempo de compilação, não de execução, então o 4 vai entrar aqui na hora que eu compilar, eu deixo esse código mais portável. Então vocês vão ver muitos códigos assim. Né? Ao invés do número exato, você vai ver sizeOfInt, que no final vai dar no mesmo. Ele vai alocar 4. A gente já viu isso nas outras aulas. Né? E o conteúdo lá, né? Agora eu posso inclusive mudar e botar aí o número que eu quiser. Beleza? Legal. Então esse cara aqui está sendo alocado assim. Só tem uma coisa, né? Toda memória alocada ela precisa ser depois desalocada, liberada. Né? Então, o que a gente faz? Tem uma outra função que é o free. Né? O free ele libera essa memória alocada. A gente também já viu isso, né? Acaba sendo só uma revisão. Beleza? Mas não é legal simplesmente alocar a memória assim e já sair usando. Por quê? Pode ser que a memória do sistema acabe. Né? Então é importante testar. Depois que o P foi alocado, é preciso testar se o P é igual a nulo, que seria a malloc retorna nulo, né, quando essa função essa função malloc ela retorna nulo quando ela não consegue alocar, ou você pediu para alocar 0. Nesse caso aqui a gente está pedindo para alocar 4. Né? Se P for nulo, né, significa que ela não conseguiu alocar, então eu não posso usar. Beleza? Eu não posso simplesmente usar aqui o P igual a 9 se eu não conseguir alocar. Então eu preciso testar, né, e sair do programa se der algum problema. Nesse caso aqui, como eu estou dentro da main, eu vou dar um return 1. Beleza. Né? Só para testar, vou inverter a lógica aqui. Ó. Se P for diferente de nulo, retorna 1. Vamos ver se isso vai funcionar. Retornou 1. Nesse caso, porque ele está conseguindo alocar, tem memória suficiente aqui. Então, eu inverti a lógica ali só para testar a nossa condição. Beleza? Esse é o lance. Claro que muitas vezes, em vários programas, a gente vai usar a função que aloca, a malloc, né, várias vezes. Sendo assim, é importante, né, fazer alguma coisa, né, que nos permita sempre alocar de maneira interessante. Aí tem eu vejo duas técnicas. Né? Uma é um pessoal que faz uma malloc, por exemplo, malloc S de safe, recebendo a mesma coisa, size, né? E aqui a galera coloca assim. Peraí. Eu declaro um ponteiro aqui. Eu digo que P é igual a malloc size. Se P for igual a null, aí rola aqui um
uma mensagem de erro. O legal aqui seria já, mais uma dica, escrever direto memória insuficiente. Estou escrevendo direto na saída de erro padrão. A gente vai ver por quê depois. E sair do programa. Sair mesmo, né? Então já joga um exit 1 aqui. A função exit, né, sai do programa, não é só, porque ali na main o return funcionaria como exit, porque a main é a função principal. Se você retornar, acabou a execução do programa. No entanto, como essa aqui não é a função principal, eu preciso sair mesmo do programa, então eu uso o exit. Se tudo isso aqui correr bem, né, eu retorno o próprio ponteiro que eu aloquei. E aí, dessa forma aqui, eu usaria o meu malloc s. Beleza? Aí eu não preciso testar aqui mais. Certo? Só para deixar aqui tudo juntinho, para a gente entender o código todo. Tá? Então tem a malloc aqui, ó. Vamos testar isso aqui primeiro. Pode ser que tenha algum errinho. Não, deu certinho. Então, ó, eu estou chamando agora essa malloc s, que é uma função que eu defini aqui em cima, né, e passando para ela quanto eu quero alocar, nesse caso aqui 4. Aqui ela declarou, né, como é que eu fiz essa função? Declarei um ponteiro aqui, né, usei a malloc do sistema mesmo, né, e testo. Se for nulo, né, imprime aqui um erro dizendo que a memória, né, é insuficiente e sai. Por que sair depois disso? Porque a próxima linha de código aqui no 19 vai tentar usar, né, uma memória não alocada, né, e aí vai dar erro. Né, então é importante que o programa... Isso é uma falha fatal, é um erro fatal para o programa. Beleza? Essa é uma maneira, né, e aí se não sair, né, ou seja, se a memória for alocada com sucesso, eu retorno o P. Né? O que é esse P? É esse endereço. Né, que foi... Agora, a malloc não retorna o endereço para a memória alocada. Né? Como eu igualei aqui, né, eu atribuí esse endereço a P, eu retorno esse endereço para a memória alocada. E aí vai cair nesse outro Pzinho aqui, né, que só por coincidência tem o mesmo nome. Não precisaria ser. Inclusive, eu vou até mudar aqui para deixar ele diferente. Vou chamar de PTR. Mas dá no mesmo. Beleza? Ops. Aqui preciso do T e do R. Prontinho. Uma outra técnica, né, para não ficar chamando função o tempo inteiro, é a gente definir uma macro. Né? Então a gente define uma macro, pode ser, por exemplo, malloc, assim. Né? E aí a gente vai precisar receber dois argumentos, o ponteiro, né, e o tamanho. Beleza? A macro, toda vez que a gente vai definir uma macro de mais de uma linha, é importante usar o contrabarra aqui para escapar o caractere de nova linha, que é esse enter aqui. Beleza? Para o compilador saber que isso faz parte da mesma macro. E aí nessa macro, né, claro, a gente vai chamar também a malloc. PTR vai ser malloc size. A gente testa lá, ó, se o PTR é igual a nulo, aí é a mesma ideia aqui, né? Fprintf std memória insuficiente. Ok? E sai do programa. Eu preciso adicionar aqui, ó. Do contrário, né, eu não preciso de um do contrário aqui na realidade, porque eu já estou recebendo esse PTR aqui, né, e o PTR já vai receber aqui o endereço da nova memória, da memória alocada. Né. Caso ele não receba, né, significa que ele vai estar em nulo, o programa vai sair. Né. Então eu posso terminar a minha macro aqui. E aí dessa forma eu uso assim,
malloc, né, o meu pzinho e o tamanho que eu quero, size of int no caso. E eu estou usando uma macro ao invés de usar uma função. Beleza? Deu certinho ali. Né? Qual a diferença? Todas as vezes que eu chamar escrever essa macro aqui, simplesmente o pré-compilador vai pegar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui da linha 4 à linha 10, né, e vai colocar aqui. É como se eu pegasse ali, copiou e colou. Toda vez que eu chamar essa malloc aqui, vai jogar aqui. Então não vai ser uma função que tem um código único, né, na execução e toda hora é chamada através da instrução call do assembly. É simplesmente um copy-paste mesmo. É como toda vez que eu fosse fazer um malloc, eu tivesse que escrever isso aqui. Né, e a macro ela facilita esse reuso. Né. Então tem essas duas técnicas, tem vantagens e desvantagens possivelmente nas duas. Mas, em teoria, a técnica com macro tem uma execução mais rápida, apesar de gerar um código maior, mais bytes de código, porque toda hora vai ficar esses ifs aqui e tal, essas strings, enfim, tudo isso vai acontecer várias vezes, mas, no entanto, a execução é mais rápida do que ficar chamando funções. Né? Aí precisaria fazer uns testes mais consistentes para afirmar isso com mais precisão, mas já deixei aqui duas formas, né? De sempre que você alocar memória, já ter esse teste implícito, entre aspas. Né? Não é bem implícito, mas ele vai rolar. Né? Uma usando uma macro, outra usando uma função. E claro, tem outras maneiras de se fazer isso. Né? A ideia é só colocar aqui dois exemplos. Bom, então isso é uma coisa sobre a malloc. Né? E aqui na linha 29, né, a gente tem a liberação. É claro que a liberação ela tem que ser depois do uso. Se eu liberar essa memória antes do uso, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ver, né, o que eu coloquei lá, porque essa memória foi liberada, né, e possivelmente já usada para outras coisas e tal. Nesse programa aqui não, porque a instrução que printa já é a última, né, depois o programa acaba. Mas eu tenho que liberar essa memória logo depois que eu parar de utilizá-la. Como eu parei de utilizá-la aqui, né, quando eu peguei o valor de P, aí depois eu não uso mais, já tem um return, aí sim eu posso liberar. Beleza? Então isso é o básico sobre a alocação dinâmica utilizando a malloc, certo? Mas aí tem mais algumas coisinhas aqui. Né? Por exemplo, né, a gente tem... Se eu quiser alocar, né, uma memória que vai conter, por exemplo, sei lá, 5 números inteiros. Como é que eu faço aqui? 5 números inteiros. Ou seja, um array de inteiros. Eu coloco aqui, 5 vezes o size of int. Né? Então agora eu vou poder colocar 5 números inteiros nessa memória. Né? Primeiro eu coloquei aqui em P 9, né? Beleza. Eu vou colocar aqui agora em P mais 1 o número 43. Vamos ver se isso dá certo. Não imprimi, né? Imprimi o 9 ali. Ok? E vou imprimir aqui o P mais 1. Beleza? Então agora eu tenho espaço para 5 ali. Né? P mais 1, vou dar aqui mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Vamos fazer um teste. Aqui já deveria. 90, 23, 11, 65. E agora eu vou fazer um loop aqui. Tudo bem. Vou fazer um loop aqui para facilitar essa impressão. Se eu não declarei, né? Vou declarar ele aqui. Lembrando que aqui a declaração, isso aqui vai ser um ponteiro para inteiro, mas isso aqui é um inteiro, né? Porque eu não usei o asterisco. Igual a 0.
i menor que 6, eu quero só gerar um... Bom, vou começar com 5 e mais. E aqui ó, vou imprimir um valor, né, de P mais I. Então vai ser P mais 0, que vai dar P, depois P mais 1, P mais 2, P mais 3, P mais 4, P mais 5. Que eu não preciso também das chaves. Ok? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Beleza, 9, 43, 65, 11, 23. Certinho. Né? Mas vocês viram que depois eu coloquei aqui um P mais 5, 90. Né? Eu posso botar aqui, por exemplo, um P mais 6. Eu estou atribuindo endereços ali, né, onde não foi alocado. Tá vendo como isso pode ser... pode gerar problema, né? Pode gerar uma confusão. E se eu imprimir 6 aqui, eu estou colocando valores em memória, né, numa região de memória, né, que eu não inicializei, não dominei. Né, e ele não está me avisando nada. Então, assim, é muito importante que você tenha noção do tamanho, do quanto de memória você alocou e até onde você pode ir. Né. Eu estou, inclusive, aqui, ó, se eu botar até 10, imprimir 9 aqui, ó, pode ser que eu chegue num momento... ali tem uns zeros, né, tem o 23 que eu botei e tal, que eu entre numa área de memória não legível. Né? A gente fez isso na outra aula. Eu coloquei um número bem grande aqui, vou botar aqui, por exemplo, 100. Aqui foi. Mas a gente colocou na outra aula um número bem grande ali e acabou dando um probleminha. Né, dando um segue for lá porque não conseguiu ler. Então é importante que você saiba quantos você alocou para depois você fazer um loop por esse ponteiro, né, ou array, como você quiser definir aqui nesse momento. Bom, mas voltando aqui à alocação em si, né, percebendo que só tem um free aqui, né, e se a gente usar o Valgrind para olhar, ele deu certinho aqui. Né? Ele falou lá, 20 bytes alocados, que é 4 vezes 5, né? 20 bytes alocados. Né? E todos os blocos, né, de alocação, nesse caso aqui a gente usou 20 bytes da heap, né, foram liberados, né, utilizamos o free lá. Basta que ele seja feito uma vez. Né? Ele até falou aqui dos erros. Justamente porque a gente ficou utilizando, tentando colocar dados lá em áreas que não foi alocada. Né? Ele fala lá a escrita é inválida e tudo. Mas só o Valgrind falou, né? O compilador não reclamou. Então é importante tomar cuidado. Né? E a gente resolver esse problema aqui, que no caso é assim, alocamos 5, só podemos imprimir 5. Só para deixar isso aqui claro, isso aqui seria a mesma coisa que fazer o P mais 0. Né? Beleza? Acho que fica claro essa visualização aí também. Vou compilar aqui, ó. Vamos ver aqui com o Valgrind sem o menos V. Ele já falou, nenhum erro. Beleza? Se a gente botar o menos V, a gente vai ver que não tem nenhum erro. Legal? Isso porque agora eu respeitei, né? Eu aloquei 20 bytes, né? 4 vezes 5, ó, 20 bytes, né? E coloquei 20 bytes lá dentro. Né? Aqui está nos primeiros 4, 4, 4, 4 e 4. Se cada número inteiro, né, de 32 bits tem 4 bytes. Beleza? Legal. Nesse caso aqui, a gente fez a alocação, liberou tudo certinho. Até então, problema nenhum. Onde é que tem... Né, onde é que começa o problema aí? Primeira coisa é não alocar, perdão, não liberar. Né, e isso daí gera uma falha, né, de programação chamada de
memory leak, ou seja, vazamento de memória, né? Então, basicamente, você perde, você deixa de rastrear esse ponteiro, você não sabe, né, ele foi alocado uma vez e não foi liberado, né? E aí, nesse caso, é possível, por exemplo, que esse ponteiro original seja substituído e esses dados fiquem lá em memória, né, esses dados sejam vazados, né? Isso basicamente é você não utilizar o free. E a gente tem aqui o Valgrind que vai avisar para a gente que houve aqui um link, ó. Definitely lost, né? Definitivamente perdido 20 bytes em um bloco, né? Então esses são, a gente alocou 20 bytes e não liberou, é isso que acontece, né? A gente tem um erro ali que é um memory leak que pode, né, gerar um problema depois, principalmente quando você usa realoc e tudo mais. Esse é um erro comum, né? Esquecer quantos ponteiros, quanto você alocou, todas essas alocações dinâmicas e não usar o free. Um outro erro é usar o free antes, tipo assim, alocou, colocou, depois deu free aqui. A última coisa que você faz com o ponteiro é o free, imediatamente depois que você usa, né? E aí nesse caso aqui, ó, tá vendo? Os valores ficaram errados. O que acontece? Se a gente faz... Aliás, o Valgrind também avisa. Não avisa. Não avisa porque o... Quer dizer, avisa de outra forma, né? A gente tem que usar o "-v" aqui. Ele avisa porque a gente tentou ler de lugares que não estavam alocados porque isso foi liberado antes. Deixa eu olhar aqui o código. Fizemos o free no ponteiro, liberamos essa memória e depois tentamos ler dela. Isso é um erro, né? Mas o compilador deixa. Um outro problema é tentar liberar um ponteiro que não teve alocação de sucesso, né? Isso também é um problema. Nesse caso aqui o código não vai chegar porque esse malloc já tem um teste aqui. Então se ele for nulo, ele já sai. A gente está usando a macro, né? Então vai ser aqui. Se ele for nulo, ele já sai, né? E aí não vai dar problema. Um outro problema é tentar usá-lo depois de liberar. Aliás, esse foi o que eu falei no início, né? Um outro problema, na realidade, isso é chamado de user after free, né? Você usar depois que liberar, né? Limpar uma memória que não foi alocada, que nesse caso aqui a gente já impede isso por conta dessa macro, seria, né, um outro problema. E por último, é você liberar essa memória 2 vezes. Então esse ponteiro aqui ele foi liberado, né, 2 vezes. Esse aí é o double. Você está limpando a memória 2 vezes. Então tem que tomar muito cuidado para que isso não ocorra, né? Liberou o ponteiro uma vez só, aí sim, né, você tem um programa. Beleza. Bom, além disso, né, a gente tem a realoc, né, que vai fazer aqui ela muda, né, o tamanho, né, de uma memória já alocada. Então se a gente olhar aqui o protótipo dela, né, ela precisa receber o ponteiro, né, e o novo tamanho, né? Então se ela tinha 4, né, e você decide colocar... Aqui ela está 5, né? Aqui ela tem 20 bytes. Eu posso muito bem dizer que depois disso, né, eu quero, né, uma nova aqui P, né, seja agora um ponteiro para size of int, né, vezes 6. E aí rola uma realocação de memória, né? Nesse momento, eu consigo colocar mais valores ali, né? Então, assim, agora tem 5, né?
mas eu realoquei ali para 6. Vou deixar aqui embaixo. Aí eu consigo colocar aqui, por exemplo, em P mais 5, que é o sexto valor, um outro número qualquer, sem maiores problemas, sem erro. Tal. Foram 6 números, né? Então foram 44 bytes alocados. Né? Aqui ele já contou o val grande, né? Foram 2 allocs, o primeiro e o outro um realloc, né? E 2 frees. Bom, legal. O que mais a gente tem aí? Em cima desse assunto, né, tem uma outra função que eu vejo o pessoal usar muito pouco, que é a calloc, que ela, além de alocar, inicializa. Né? E, bom, vou deixar que vocês atestem aí. Ela tá aqui o protótipo dela. Né? Mas eu não vejo muita utilização dela, até porque normalmente quando a gente inicializa com a malloc, né, a gente usa logo depois de fazer a alocação, a gente zera tudo lá. O que seria zerar tudo? Para isso a gente usa a menset. Né? A menset, se a gente olhar aqui, ó, uma outra função, foi importante eu ter falado disso para lembrar dela. Né? Ela tem esse cabeçalho aqui. Ó. E ela fala assim, ó, a menset coloca, né, os primeiros n bytes da memória, aqui está o n, né, quanto você quer colocar lá, apontado pelo ponteiro S, né, ela escreve lá a constante C. Ou seja, eu digo aqui, ó, que no P eu quero escrever 0. Mas quantos zeros eu quero escrever? Né? Exatamente o tamanho, né, exatamente a quantidade de bytes que eu coloquei antes. Então 5, nesse caso aqui vai dar 20, né? 4 vezes 5, 20. Escrever 20 zeros lá. Isso já inicializa a memória. O que houve aqui? Peraí. Ele me deu um warning porque a menset ela está nessa biblioteca aqui, string.h, que eu não incluí. Agora está. É que esse lance, né? Esse curso aqui eu faço na hora, assim, tal, não tem um preparo, quase não tem edição de nada, então às vezes dá um errinho e tal, a gente vai corrigindo, que é mais ou menos a simulação de um ambiente real, né? Vai dar alguns erros, algumas coisas, e assim vai. Claro que se eu, nesse caso aqui, ó, vou botar aqui embaixo só para você ver que os valores vão ser zerados, eu estou usando a menset depois de setar os valores. Zerei tudo. Né? Por isso, obviamente, o menset é utilizado para inicializar uma variável, uma área de memória alocada. Então aqui eu estou inicializando tudo com zeros, né? Preenchendo tudo com zeros, melhor. Preenchendo os 20 bytes com zeros. Beleza? Depois eu estou pegando lá, os primeiros 4 bytes eu estou colocando 9, né? Que no caso vai dar 0, 0, 0, 0, 0. Né? São 32 bits, então vai ter os bits que não precisa para representar o 9, né? Todos zerados, os bits à esquerda. E assim vai, assim sucessivamente. Beleza? Bom, era isso assim para falar em princípio sobre malloc e free. Né? Tem variantes aí para cada sistema. Né? No caso do Linux aqui também tem o mmap aqui que tem uma função similar. Tem algumas outras variantes aí do FreeBSD, de OpenBSD e tal, de outras maneiras. O próprio Windows, né, tem a maneira como ele aloca memória também. Mas esse conceito de alocação dinâmica de memória, na RIP, né, nessa área de memória que a gente fica variando, fica alocando e tal, para poder trabalhar com dados que a gente não vai saber o tamanho, ele é presente em todos os sistemas, praticamente,
e nas linguagens de programação, mesmo que a gente não veja. A gente vai criar um projeto no futuro aqui nesse curso ainda, que vai utilizar, que vai abrir arquivos. A gente vai ver que a gente vai precisar saber, né, em tempo de execução, qual o tamanho desses arquivos para conseguir alocar essa memória. Aí a gente vai fazer isso juntos aqui. Então fica ligado, dá uma estudada aí nessa questão de alocação dinâmica de memória, busca livros, capítulos, como é que isso funciona e tal. Agora que você já viu esse vídeo aqui, já fica mais simples de entender outros textos, né? Esse curso é um início, não é um curso ultra completo de C, não é essa a minha ideia. A ideia é mostrar, dar uma base, né, para que você consiga estudar C com mais propriedade daqui para frente. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima aula. Se inscreve no canal, não esquece, né, e ativa as notificações, senão você não recebe a próxima aula. E claro, deixe seu comentário aí, diz aí o que você achou, dá um like, né, leia também os comentários da galera, porque os revisores estão aí para me corrigir e falar mais coisas sobre o assunto. Então a ideia é que eu fiz um vídeo, né, que fala sobre aproveitar mais esse curso de C. Isso envolve ler e testar os comentários do pessoal aí também. Beleza? Um abraço então, conto com o apoio de vocês e até a próxima aula. Tchau!